Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Pensar Direito. Hoje vamos pensar sobre alguns artigos da Constituição Federal do Brasil. Mais especificamente sobre os direitos fundamentais de toda e qualquer pessoa e onde entra a educação em todo esse contexto. Então não sai daí, roda a vinheta. A apresentação tem 4 partes. 1. Brasil, quem é? 2. Brasil, para onde vai? 3. Brasil, como vai? E 4. Brasil, condição de tudo. Agora que você já sabe como será a apresentação, bora começar. 1. Brasil, quem é? No preâmbulo da Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte de Políticos define o Brasil como um Estado democrático, que deve assegurar direitos e construir uma sociedade nacional e internacional baseada na igualdade e na harmonia sob a proteção de Deus. O artigo 1º da Constituição afirma que os fundamentos do Brasil, dividido em União, Estados e municípios e baseado na soberania popular, são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. O artigo 2º da Constituição diz que no Brasil, em todas as esferas da federação, federal, estadual e municipal, o poder divide-se em 3: poder executivo, legislativo e judiciário, harmônicos e independentes nas suas relações. Parte 2, Brasil para onde vai? No artigo 3º da Constituição estão previstos os objetivos do Brasil. Tudo gira em torno da construção de uma sociedade de liberdade, de justiça, de solidariedade, de desenvolvimento, de riqueza, de inclusão e de igualdade. Mas aqui proponho uma reflexão. Se esses são objetivos do Brasil, é porque temos, então, atualmente, uma sociedade da servidão, das injustiças, do egoísmo, do atraso, da pobreza, da exclusão e da desigualdade? Assim, sempre que uma lei estabelecer um objetivo, isso significa que na realidade social temos o contrário. Pense sempre nisso. Na educação, isso é ainda mais importante. 3. Brasil, como vai? No artigo 4º da Constituição, o Brasil define que, na sua atuação na sociedade internacional, defenderá, dentre outras coisas, os direitos humanos, o repúdio ao racismo e ao terrorismo, bem como a paz, a cooperação mundial e a integração da América Latina. Agora, dividiremos a atuação do Brasil na sociedade nacional, fazendo um resumo dos artigos 5º, 6º e 7º da Constituição, que terá como organização 4 partes: princípios, liberdades, dimensão social e dimensão processual. Os princípios são os da igualdade, da legalidade e da dignidade. A igualdade refere-se às relações entre homens e mulheres e entre nacionais e estrangeiros. A legalidade refere-se ao fato de que ninguém será obrigado a nada, senão em virtude de lei. Já a dignidade defende que nenhuma pessoa será submetida a tratamento desumano. Toda ação do Brasil na sociedade nacional deve respeitar esses princípios. Os incisos do artigo 5º da Constituição tratam de várias liberdades imprescindíveis como direitos individuais. Ao todo são 24 liberdades. Vejamos cada uma delas. As primeiras 6 liberdades estão todas relacionadas. São as liberdades de pensar, de consciência, de crença religiosa, política e filosófica, de expressão, de comunicação e de autoria de obras. Estão relacionadas porque quem pensa e tem consciência e crenças vai querer, em algum momento, expressar e comunicar isso sendo autor de alguma obra. No entanto, se alguém não quiser expressar e comunicar de forma pública, deverá ter respeitada a sua intimidade, a sua privacidade, sua casa e sua honra e imagem. Essas são as outras 4 liberdades: intimidade, privacidade, casa e honra e imagem. Outras 3 liberdades derivam das anteriores, que são a de correspondência, a de comunicação e a de dados. Assim, cartas, telefones, e-mails e etc. devem ser protegidos. Claro que, atualmente, com a tecnologia e as redes sociais, esse debate sobre a divisão entre privado e público fica mais confuso. Outra liberdade individual é a de escolher seu trabalho e sua profissão, o que diz respeito à realização pessoal e vocacional de cada um. Ganha destaque aí a educação como percurso individual de escolha de trabalho e de profissão. No entanto, para pensar, ter consciência,
crenças e poder expressá-las ou comunicá-las, as pessoas devem ter outra liberdade, a de acesso às informações. É nesse acesso à informação que cada pessoa vai formar seu pensamento e gerar mais informação. Nesse ciclo informacional, sob o qual fundamenta-se a democracia, é onde a educação atua, não só para formar profissionais, mas sobretudo cidadãos. Outras 3 liberdades são as de locomoção, de reunião e de associação. A de locomoção é o chamado direito de ir e de vir. A de reunião refere-se principalmente às manifestações. Já a liberdade de associação refere-se aos sindicatos, cooperativas e etc. A propriedade e a herança são outras 2 liberdades individuais. Para finalizar, se a pessoa se sentir ofendida em quaisquer de seus direitos ou liberdades fundamentais, tem o direito de responder e de processar, visando indenizações pelos danos causados. Afinal de contas, toda e qualquer lesão aos direitos ou liberdades fundamentais será apreciada pelo Poder Judiciário. Toda ação do Brasil na sociedade nacional deve respeitar essas liberdades fundamentais. Depois de termos visto os princípios e as liberdades, entraremos agora na dimensão social, destacando 4 coisas: assistência religiosa, função social da propriedade, necessidades vitais básicas e direitos dos trabalhadores. Em hospitais e prisões, além de outras entidades de internação coletiva, é assegurada às pessoas, nos termos do artigo 5º da Constituição, a assistência religiosa. Também no artigo 5º da Constituição, afirma-se que, no seu uso, o direito à propriedade deve atender sua função social. A desapropriação e o uso público também são outras formas de limitação do direito à propriedade. Também a propriedade rural familiar será protegida e desenvolvida. No artigo 6º da Constituição, há uma lista de vários direitos sociais que se referem às necessidades vitais básicas de toda e qualquer pessoa. Esses direitos sociais são os seguintes: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, maternidade e infância. Assim, uma pessoa, para ter uma vida digna, não depende unicamente dos direitos e liberdades individuais, mas também e, sobretudo, dos direitos sociais, em especial a educação. No artigo 7º da Constituição, estão previstos os direitos básicos de todo trabalhador brasileiro, seja rural, urbano ou doméstico, tais como, dentre outros, relação de emprego, salário mínimo, FGTS, 13º, férias, aposentadoria, idade mínima para início do trabalho e etc. Toda ação do Brasil na sociedade nacional deve respeitar esses direitos da dimensão social. Ainda no artigo 5º da Constituição, há várias garantias processuais gerais e penais, que são direitos fundamentais de toda pessoa. As garantias processuais gerais, dentre outras, são devido processo legal, contraditório, ampla defesa, publicidade, competência, assistência jurídica integral e gratuita, indenização por erro judiciário, razoável duração do processo e celeridade de sua tramitação. Todo e qualquer processo judicial deve respeitar esses direitos básicos de todo cidadão. Além disso, há a previsão das ações constitucionais que defendem os direitos fundamentais. São habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular. E todas elas são gratuitas. As garantias processuais penais determinam que toda pessoa deve ser investigada, processada, condenada e deve cumprir sua pena de forma ética, justa e com dignidade. Essas garantias são, dentre outras, as seguintes: legalidade penal, que diz que só a lei define o que é crime e sua pena; a pessoalidade da pena, que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado; a individualização da pena, conforme a ação e circunstâncias; a dignidade da pena, as penas que são permitidas e outras que são proibidas; a dignidade do apenado, sua integridade física e moral; a dignidade da apenada, que deve ver seus filhos e amamentar; a dignidade dos estabelecimentos penais, que devem oferecer condições dignas para a ressocialização; o princípio da inocência, que diz que a culpa deve ser determinada apenas por uma decisão processual penal; persecução e ação penal, como competências das polícias e do Ministério Público; e, por fim, uma prisão legal e justa. De novo, aqui vale aquela reflexão. Sempre que uma lei estabelecer um objetivo, isso significa que na realidade social temos justamente o contrário. Uma pergunta: será que, na realidade penal brasileira, polícias, Ministério Público,
defensorias públicas, advocacia, poder judiciário, imprensa e sociedade respeitam esses direitos básicos e fundamentais? No entanto, e mesmo assim, devemos sempre defender que toda ação do Brasil na sociedade nacional deve respeitar esses direitos da dimensão processual, geral e penal.